Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando agora nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? Deixe seu like, que é fundamental, comente, compartilhe os vídeos, divulgue o canal, né? E se você quiser ser um parceiro, né, nos ajudar nessa missão de despertar pessoas a sair da Matrix, do simulador, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Ok? Bem, vamos lá. Há muitas maneiras de você abordar determinados aspectos da realidade. Então eu vou dizer aqui para vocês, né? Os teosofistas têm uma visão de mundo, tá? Os gnósticos têm uma visão de mundo, ok? O pessoal que lê o livro de Urântia tem uma visão de mundo, o pessoal que lê o Samael Van Veor tem visão de mundo. Cada um tem sua cosmologia, sua cosmogonia, cada um interpreta as coisas do jeito que bem entende e cada um respeita cada um, né? E a gente segue o caminho. Veja, eu sou um gnóstico que procura seguir a linha visionária dos gnósticos primordiais, cristãos, porque existe gnose não cristã, e aí eu não vou entrar em mérito de gnose não cristã, porque isso aí eu também não vou ficar, né, pegando um monte de troço e tentando... Não. Aqui a gente já disse. O que a gente usa aqui? As tabuletas da Suméria, a Bíblia, os escritos ugaríticos, os escritos de Qumran, tá? Os textos de Nag Hammadi, livro de Urântia, a Bíblia de Qumran, tá? Que a gente utiliza, e alguns outros materiais que a gente vai vendo aonde e como se encaixa, tá? Então, eu quero deixar claro para as pessoas aqui que aqui ninguém é dono da verdade. Aqui no meu canal nunca ninguém ouviu eu estar dizendo que aqui a gente é o dono da verdade, não. Mas é preciso, eu pauto a minha conduta dentro do canal por princípios. Eu tenho que ter princípios, tá? Então eu tenho que buscar uma coerência mínima possível sobre o que eu estudo e exponho, porque tem um monte de coisa sendo dita aí, e eu não vou ficar aqui, né, refutando algumas coisas bobas que são ditas, porque, sinceramente, para mim, ou essa mente é muito fértil, ou essa pessoa está vivendo no mundo da lua, portanto está sendo um lunático. Por isso que a expressão lunático tem a ver com lua, luna, tá? A lua era chamada também de Selene, né, no grego, né? Então, veja, a gente aqui tem mais de 500 vídeos, pessoal. Quem for lá quem for pegar lá no início os vídeos, o primeiro, o segundo vídeo, vão ver que eu coloquei vídeos
referente a quando eu era praticante da Umbanda. E, portanto, isso vai fazer, pessoal, mais de 7 anos em torno disso por aí. Tá, ok? Então, por que eu abandonei as religiões? Porque eu não quero nem religião e nem tampouco viver preso a uma filosofia, a uma ideia, a um livro, a alguma coisa. Não. Eu quero seguir a cultura racional. Isso eu quero seguir. Tá? Porque a racionalidade, a religião do futuro, será a religião da racionalidade, pessoal. Porque combater a Matrix não é simplesmente você, um belo dia, acordar e dizer, supimpa, pô, li um livro e o livro me abriu os olhos. Não. Primeiro a gente tem que ver que muitos livros não passam de compilações de outras histórias de outros, tá? Que de alguma forma tornam. Eu já vi livros de editoriais aí, gente, que desculpa dizer, são livros que o cara copia e cola e aí desenvolve o pensamento dele a partir daquele pedaço de texto que ele colou lá, tá? Mas no fundo ele não tem vivência nenhuma com isso que ele diz ter, ok? E nós estamos falando do cubo negro, né? E eu vou encerrar essa série agora com esse vídeo aqui. Tem muita coisa para falar sobre o cubo negro, mas eu não vou ficar falando aqui sobre o cubo negro. Deixa passar um tempo, a gente rever o material e aí vai colocando. Mas eu quero encerrar esse nosso conteúdo agradecendo muito as pessoas que têm me ajudado. Né? Uma amiga me disse assim, lá do Paraná, Terezinha, né, Terezinha? Forte abraço, ó. Beijo para você. Terezinha, lá do noroeste do Paraná, já perto da Argentina. Nossa, né? Tá lá perto do Milei. Né? Então é o seguinte, as pessoas têm me ajudado bastante, né? Terezinha entrou em contato comigo, me disse, professor, o senhor conhece tal material? Eu disse, não, nunca ouvi falar. Por sinal, eu fiz um vídeo, até comentei, né? Que alguém falou sobre a sabedoria hiperbórea. Eu digo, não sei. Eu compreendo hiperbórea a partir do que a Helena Blavatsky disse. Tá? Quem disse para a Helena Blavatsky sobre essas civilizações, aí eu não sei. Tá? O livro da Blavatsky são muito complicados. Tá? A teosofia da Blavatsky foi que puxou o ocultismo e a New Age. Tá? Então tem muita coisa por aí que são reproduções das ideias da Blavatsky disfarçado de outra coisa. E aí a gente começa a ver a confusão que as pessoas estão fazendo em matéria de alguns assuntos. Então, tipo, tá? Mas não vou falar sobre isso agora. Tá? Eu vou deixar para um próximo vídeo para não criar um clima sobre o que eu quero abordar, tá? Para encerrar os vídeos da série O Cubo Negro. Tá? Ok? Beleza? Vamos embora lá. Eu já deixei pronto aqui, mas deixa eu ver aqui. Ver se vocês vão ver mais aqui. Eu vou virar a câmerazinha bem assim, ó.
Ó. Até apitou o negocinho aqui, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, para a gente entender alguma coisa, a gente tem que partir lá do princípio. Pessoal, os gnósticos, eles tinham uma maneira, uma visão de mundo, pelo amor de Deus. Tá? Eles tinham uma visão, os primeiros, a gnose nasceu dentro da cultura helenística. Tá? Então, vamos nos lembrar disso. Tudo que nós temos hoje de dados históricos sobre a humanidade, primeiro, é as tabuletas da Suméria, pessoal. Não tem nada mais antigo que isso. Até agora não. Pode existir, mas até o momento não foi apresentado nada. Então, portanto, para nós, a primeira civilização a existir foram os sumérios. Tá? Mas a Helena Blavatsky disse que existiu a Polar, a Hiperbórea, a Atlântida, a Lemúria, tá? O continente de Mu, os arianos, tá? E ainda vai aparecer a sétima raça, né? Então, não vamos confundir raça com civilização. Aqui é que está o grande problema aqui. Porque as pessoas estão confundindo essas duas palavras, e a gente vê muito isso aí. As pessoas falando de raça, tá? E de civilização. E aí eu pergunto, qual é a diferença de uma para outra? Tá? O que é raça e o que é civilização? Ok? Aqui. Então, a Blavatsky falava que tinha raças. Tá? Aí ela disse que tinha raça polar, tá? Os hiperbóreos, tá, ok? Não vai dar para vocês lerem, mas eu vou escrever aqui, vocês estão sabendo que eu estou escrevendo isso, tá? Então ela falou que tem os hiperbóreos. Agora, a civilização, quando a gente fala, é em torno da civilização suméria, tá? Acádia e assim por diante, tá bom? Então é bom as pessoas saberem diferenciar uma coisa da outra, porque se cria uma confusão que é o seguinte, eu tenho muita preocupação, é por isso que eu não fico muito, eu sou membro, assim, eu me inscrevo em muitos canais, mas eu não fico lá nos canais, aí vejo o canal de um, vejo o canal do outro, vejo o canal do outro, daqui a pouco o cara não sabe mais o que é, eu não sei mais o que é que estou pensando, imaginando, e perdi completamente. Você tem direito de mudar de opinião? Tem. De repente o que eu falo hoje, amanhã eu posso dizer para vocês, olha, lamento, mas nas minhas pesquisas eu comprovei que tal coisa é diferente. Mas é preciso a gente tomar cuidado, porque tá uma torre de Babel esse negócio aí, que é o seguinte, cara, cada dia aparece uma pessoa com uma ideia. Tem um camarada aí, né? Por exemplo, se você pegar esse livro aqui, Cartas de Cristo, tá? Inclusive, eu acho que o mesmo grupo editorial é o que propaga o livro Telos, eu acho que é esse, né? Onde são canalizações dos seres que habitam abaixo da terra, né? Mas nesse caso aqui
as cartas de Cristo, a autora é anônima, e Cristo teria transmitido essa mensagem para ela. Então, pessoal, às vezes é muito complicado. Você pega esse livro aqui, e tem gente que acha esse livro aqui o máximo da história, entendeu? E pronto, aí você pega o livro de Urântia, aí tem gente que diz, não, tá aqui, tá toda a resposta que eu sempre imaginei para a minha vida, tá aqui. Aí o outro vai e encontra o Alcorão e diz, não, aqui tá tudo que eu quero para mim. O outro vai e encontra na Bíblia, o outro vai e encontra não sei aonde, nos escritos gnósticos, enfim. Tá? Mas, veja, eu temo por algumas coisas que não tem sentido, pessoal. Tá? Vocês querem ter uma ideia? Essa ideia que as pessoas... Eu não vou falar agora, mas eu vou só para me citar um exemplo. As pessoas com essa ideia de Lúcifer. Sinceramente. Porque aonde é que está Lúcifer, pessoal? Ah, está na Bíblia. Não, não está. Você me desculpa, mas não está. Eu não vou entrar em nuances sobre isso, né, em pormenores, mas não está. Desculpa, essa palavra Lúcifer foi uma invenção do Jerônimo ao traduzir a Bíblia do grego e hebraico para o latim. Pelo amor de Deus. Ele, no grego, está fósforos. E não está se referindo a uma entidade, né? Está se referindo ao planeta Vênus, a estrela da manhã, a estrela d'alva. E se você for olhar quem habita esses planetas? Os arcontes. Então, pelo amor de Deus, o nome Lúcifer não é nome próprio. Não existe um ser chamado Lúcifer que se opôs a Deus, nem o Lúcifer bonzinho, nem o Lúcifer malzinho. Porque tem um grupo por aí que somos luciferianos. Porque Lúcifer... Eu vou fazer um estudo sobre Lúcifer. E eu vou mostrar, por A mais B, o que se tem de concreto sobre isso. Porque isso é uma invenção. Isso foi uma invenção para quê? Para criar um ser que fosse oposto a Deus. Aí os cristãos transformaram ele em diabo, Satanás, tá? Demônio, e alguns transformaram ele em quê? Em um ser que veio fazer bondade na Terra, inclusive que ele é o próprio Cristo, ele é o próprio não sei o que. Nossa Senhora, é uma complicação. Por exemplo, o livro de Urântia. O livro de Urântia fala sobre Lúcifer. Mas de onde eles tiraram a ideia de Lúcifer? Da Bíblia. Mas esse ser, enquanto figura, não existe. Eu vou repetir. Não existe. Não é um nome próprio. Não é um ente. Tá? Ele não é bom e nem mal porque ele não existe. Acabou a história. Gente, desculpa. Mas não. Mas alguém canalizou, por exemplo, o livro de Ra. Tem um monte. Livro de Ra, que é a lei do 1.
Por exemplo, um calhamaço de livro dessa grossura de uma mulher que faz canalização dessa entidade chamada Ra. E ele fala um monte de coisa pessoal. Aí a gente vê gente falando uma coisa num canal, aí você vai no outro canal, o cara está falando outra coisa, no outro canal o cara está falando outra coisa, aí perpetuando a ideia num ser que não existe. Lúcifer, enquanto ser, não existe. Ele existe enquanto um adjetivo colocado numa, tá? Em determinada coisa, que na verdade queria dizer o planeta Vênus. Simplesmente isso. Tá? Então, isso é um exemplo da confusão que as pessoas ficam fazendo por aí. Tá? E achando que Lúcifer foi um ser que está lá no livro do profeta Isaías. Ele disse: subirei ao céu até as alturas das estrelas e me sentarei na Assembleia do Altíssimo, de Elion, e colocarei meu trono no mais alto, e papapá. Se você for olhar o contexto desse texto, ele está se referindo a um rei da Babilônia, que pode ser o Nabucodonosor, que pode ser um outro rei qualquer. Não está se referindo a um anjo, a um arcanjo, a um querubim, a um serafim, a um seja lá o que coisa for. Não está, pessoal. Tá? Se você não estuda exegese bíblica, hermenêutica bíblica, se você não lê, se você não estuda filologia bíblica, então não fique inventando história nos cantos. Tenha humildade de dizer: eu não sei realmente de fato isso. Tá? Então o texto não tem absolutamente nada a ver. Tá? Jesus vai dizer nos evangelhos: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. O que é relâmpago? Feixe de plasma. Tá? Existe até um ser chamado Satanael, que segundo alguns é. Tá? O Lúcifer. Tá? Por exemplo, no livro de Enoque, o líder dos 200 grígores que desceram à terra para se relacionar com as mulheres se chamava Samiasa e não Lúcifer. Não se chamava Satã. Por sinal, dizem que Samael é Lúcifer. Bem, se Samael for Lúcifer, então o Lúcifer é o Yaldabaoth, é o demiurgo. Acabou a história. Não tem o que discutir, porque os evangelhos gnósticos chamam o demiurgo de Yaldabaoth, Samael, Sacras e Nebro. Tá? E Samael, tá, é um nome dado ao Lúcifer. Tá? E alguns até dizem que existe um tal de Sataniel. Porque o pessoal agora adere de... Nossa, eu canso às vezes quando eu falo essas coisas. A gente gasta um pouco de energia, viu? Quando você vê as pessoas falando de canalização, porque agora deu uma mania de canalizadores, meu irmão, e é canalizando tudo quanto é coisa que tem por aí. Né? Quem quiser acreditar, né, cada um é livre, faça as suas escolhas. Eu prefiro seguindo o caminho da racionalidade.
Então, o mundo metafísico dos deuses cósmicos, chamado Pleroma, é esse aqui, tá? Então, o Uno é o centro desse, tá? Do Pleroma. E aí tem o pai, que é o Nous, tem a mãe, que é a Pronoia, tá? Ou Barbelô, e tem o filho, que é o Logos ou o Cristo. Aqui. Então, existem as emanações do filho, as emanações da mãe e as emanações do pai. Tá? Então, existem muitos seres habitando essa região chamada Pleroma. Tá? Porque o Pleroma, pessoal, tá? Ele tem a sua existência, tá? Ele está fora do tempo e do espaço, tá? Aí você vai ver bem aqui, ó, eu escrevi aqui o texto de João, capítulo 1, o prólogo do Evangelho de João, tá? Diz: em Argê era o Logos, e o Logos estava com Teol, e Teol era o Logos. Então, em tradução se diz: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e Deus era o Logos. Então nós vamos ver que vai aparecer três entes aqui: o Argê, o Logos e o Teol. Aqui, ó. Isso aqui que João descreveu é antes do tempo e do espaço. Portanto, isso aqui é antes do Gênesis. Você está me entendendo? Antes do Gênesis 1. Ok? Em um determinado momento, um Aeon, uma deusa, saiu daqui porque ela queria também, segundo os escritos gnósticos, ela queria, primeiro, conhecer o pai, ela queria conhecer o centro do Pleroma, ela estava longe do centro do Pleroma. Tá? Então, ela queria conhecer. O segundo motivo é que ela queria também criar as coisas. Ela queria emanar também as coisas. O grande problema da Sofia é que a Sofia, aqui, ó, ela tinha uma contraparte. Quem era? O Cristo. Era a parte dela. Era a contraparte dela. Quando ela sai do Pleroma, ela sai e gera um impacto no caos. Aqui, ó. No caos ou no Kenoma. No vazio. Tá? Não é que aqui existia o nada, o vácuo, tá? Você vai achar que isso aqui quer dizer vácuo. Não, tá? Na linguagem dos gnósticos, o Kenoma era um espaço onde não era preenchido pelo Pleroma, ok? Na hora em que a Sofia entra nesse reino aqui, o impacto dela aqui gera uma substância. Tá? Vai gerar a physis. Tá? A matéria primordial. A substância primordial.
Mas ela gera também o demiurgo, um filho que nasceu deformado. Ele é um ser deformado. Por que deformado? Porque ele não tem forma. Por quê? Por que o demiurgo é deformado? Porque ela gerou ele sem a contraparte dela, que era o Cristo. Então ele nasce deformado e ela pega o demiurgo e lança ele para fora, tá? E joga ele abaixo desse campo de energia chamado mar primordial, tá? E ele fica sozinho aqui. E ao olhar e achar que ele é o único, ele diz: eu sou Deus e não há outro além de mim. Então ele cria um mundo extrafísico e gera os pseudodeuses, tá? Ok? E ele gera a matéria chamada Healer, que é o que a Healer é a densidade mais pesada da matéria, ok? E ele resolve gerar uma realidade aqui chamada Matrix. Ah, mas tem essa palavra lá? Não, não tem. Não tem isso aqui nos, tá? A gente diz que é assim por quê? Porque é do jeito que hoje é descrito pelos estudiosos. Então ele cria o céu e a terra, tá? E se cria 7 céus, tá? Inclusive o céu de Saturno, tá? E o céu da Lua está aqui, ok? E ele cria os arcontes e os anjos clones, ok? Certo? Então, portanto, ele cria aqui o quê? Esse mundo, tá? Extrafísico dele. E a nossa Terra, que está bem aqui, ó. Ok? Os humanos que vão estar aqui, por sua vez, vão gerar o chamado deuses, tá? Vocês não vão ver sem, né? São chamados deuses intrapsíquicos, que são os deuses que as próprias pessoas acabam criando, tá? Então, quando o Demiurgo criou os arcontes, aí você vai encontrar o Gênesis, que aí o Gênesis já está narrando a coisa dentro do tempo e do espaço. João é fora do tempo e do espaço, Gênesis é dentro do tempo e do espaço. Por quê? Porque diz lá, em Argê criou Teol, os céus e a terra. Isso aqui em grego. Em Reshit criou os Elohim, os céus e a terra. A palavra Reshit e a palavra Argê são sinônimos. E quem é Reshit e quem é Argê? É a sabedoria. Portanto, é a Sofia. Tá? Então, o Argê aqui é a Sofia, tá? É a sabedoria. Portanto, ela não é o Logos, tá? Então, toda a criação, tá? O arconte-chefe fez a partir da substância da Sofia, que ela produziu quando ela caiu aqui no caos, no Kenoma, tá? Nesse espaço, e ela então produziu a substância primordial para
a criação do mundo físico, do mundo material, do mundo da Hiller. Porque physis é uma coisa e Hiller é outra. Se você pesquisar, você vai ver. Tem diferença. Tá? Portanto, por isso os gnósticos diziam que existiam os humanos que eram ílicos, os humanos que eram psíquicos e os humanos que eram pneumáticos. Não é que existia 3 classes de pessoas. É que você pode ter as 3 coisas em você mesmo. Ora você pode estar muito ílico, ora você pode estar muito psíquico, ora você pode estar muito pneumático. Mas o que nós desejamos é ser pneumáticos e não nem ílicos e nem psíquicos. Tá? Certo? Então quem é o demiurgo ali? É o Jeová, o Javé, e etc, etc, etc. É o Cronos, é o Saturno e tudo mais. Então, se você não entende esse princípio, você não vai conseguir nunca, mas nunca mesmo, entender o que é que os gnósticos estavam falando. Porque os gnósticos não eram um conjunto, um grupo unificado. Tinha os valentinianos, os ofitas, setitas, tá? Tinha os macionitas. Então, cada escola gnóstica, às vezes, expressava uma visão diferente da cosmogonia, da cosmologia e da teogonia. Mas, na grande maioria das vezes, eles se entendiam. Valentim, por exemplo, foi o mais próximo, tá? O mais próximo dos ortodoxos, os cristãos. Mas mesmo assim, ele foi perseguido porque o Valentim ele tinha ideias também pitagóricas. Quem conhece Pitágoras sabe que Pitágoras ele tinha uma escola hermética, tá? Aonde ele desenvolveu ideias, tá? Da geometria, ok? Então o Valentim pegou um pouco dessas ideias. Né? Então, quem estuda Plotino, Aristóteles, tá? Enfim, você descobre que há muitas coisas nos escritos gnósticos de Nag Hammadi, tá? Que são muito parecidos com algumas filosofias gregas. Agora, preste bem atenção. O demiurgo de Platão era apenas um construtor, um arquiteto, que é esse que os maçons chamam de Gadô. Tá? E os outros cristãos chamam de Jeová, Javé, Yahweh, etc, etc, etc. Tá? Certo? Então, muito bem. Se você entendeu isso, qual é o próximo passo? O próximo passo é que nós temos que entender, tá? Que quando ele criou os humanos, segundo a visão gnóstica, preste atenção, tá? Ele criou os humanos com corpo bioeletroquímico, biomecânico e psíquico. Só que esse humano que ele criou não andava, não se movia. Então, a Sofia, percebendo a gravidade da situação, pediu, clamou ao Pleroma e eles enviaram, não foi ela que mandou, foi do Pleroma que enviaram
os 5 luminares, que vieram e sopraram, tá, na mente do Yaldabaoth, para que ele soprasse sobre o nariz da criatura, e ela viveria. E de fato, tá? Quando ele sopra, tá? Preste bem atenção nisso. A Barbelô, a mãe, a grande mãe, mandou para cá, para a Terra, um Aeon chamado Zoe. A palavra Zoe quer dizer vida. Vida, mas vida, assim, vida abundante, vida eterna, vida plena, tá? Não é a vida bios e nem a vida psíquica. Zoe está numa outra dimensão. Então, o que é que acontece? A Zoe, na hora que ele sopra para dentro quando ele solta o bafo dele, né, sobre o homem que não se movia, ele jogou para dentro o espírito, a centelha divina. E a Zoe entrou nele, entrou no homem, para ajudar ele a ter consciência. E ele se tornou tão maravilhoso, tão brilhante, tão extraordinário, que o Yaldabaoth e os arcontes começaram a ficar com raiva. Ok? Começaram a ficar com raiva. E aí, o arconte resolveu que eles olharam, viram a luminosidade e disseram, bem, nós vamos ter que tirar essa luz dele. E fizeram ele adormecer para tentar tirar, né, essa luz. E aí foi daí que eles fizeram surgir a Eva, que o Adão vai chamar de mãe dos viventes. Ele vai dizer, você é mãe dos vivos, quer dizer, Zoe. Ele vai dar o nome dela de Zoe. Né? Depois a Bíblia chama de Eva e tudo mais, né? Avá, etc. Tá? Então preste atenção, porque ainda que a gnose pareçam ou tenha semelhança com a Cabala, pelo amor de Deus, alguns chamam Cabala, outros chamam de Cabalá. Cabalá. Né? Não confundam as duas coisas. Porque a Cabalá é a completa, nada mais, nada menos do que a Matrix. A árvore da Sefirot é a Matrix. Ok? E ali é nada mais, nada menos a reafirmação do Jeová como Deus. Por isso que em lojas maçônicas a Kabbalah é o estudo fundamental. Muitos judeus estudam a Kabbalah muito mais do que estudam a Torá. Por quê? Porque a Kabbalah é, na verdade, um sistema filosófico para reafirmar que o Deus do Antigo Testamento é Deus. Ok? Então, quando a gente olha essa história aqui, tá? Importante isso aqui.
quando você vê essa história aqui, você percebe, apesar da complicação de entender, você vai perceber que tudo tem uma lógica, tá? Matéria e tal, os humanos. Então, portanto, não existe essa ideia que muitas vezes é desenvolvida de que supostamente o demiurgo teria atraído os espíritos lá do pleroma para ocuparem corpos humanos. Isso é uma bobagem. Tá? Por que é uma bobagem? Porque o que nós temos em nós é uma partícula de Deus, que o livro de Urântia vai chamar de ajustador do pensamento, da mente. Tá? E nós chamamos de centelha divina. Porque quando a centelha divina entrou, ela gerou o espírito. É aí que está. E eu já falei isso aqui várias vezes. Se as pessoas estudarem os vídeos direitinho, vão entender o que eu estou falando. Tá? Então, ele criou o corpo bioeletroquímico, biomecânico, tá ok? Psíquico, porque era um corpo animal. A palavra animal vem de ânima, alma, ânima. Alma quer dizer ânimo. Um ser animado. Tá? Só que o princípio que animava aquele corpo era a alma. Então, quando o demiurgo sopra, ele joga a centelha divina, que era parte da Sofia, que estava nele, para dentro do homem. E ao entrar a centelha divina, é criado o espírito do homem. E é esse espírito que vai se fusionar com a centelha divina e com a alma. Por quê? Porque essa história de dizer que a alma não presta ou que o corpo não presta, isso é loucura de gente que ainda não aprendeu nada. Tá? Porque eu vou desprezar o corpo. Eu vou virar um monge do deserto, onde eu vou me refugiar. Isso aí é completamente sem noção, tá? Por quê? Porque a sua identidade, a sua personalidade vai ficar impressa no novo corpo que você vai herdar após, tá, a sua morte. Correto? Então, as pessoas estão cometendo erros gravíssimos ao levar as pessoas a uma ideia de que aí tem surgido um monte de loucura, né? Aí surge movimento anti-vacina, movimento anti não sei o que, movimento disso, movimento daquilo, porque supostamente alguém acha-se, eu sou inspirado, eu sou um iluminado, eu estou trazendo para vocês a resposta para... Gente, pelo amor de Deus, vamos sair dessa loucura. Quando eu falo a Deus aqui, nunca pensem que é o Deus deste mundo, é o Deus do pleroma. É a fonte. É o Deus incógnito. Incognoscível. Impronunciável, indizível. Certo? Então, quando você entende o que é a Matrix, que é esse negócio aqui, ó, tá? Você entende isso aqui? Você vai entender, certo? O que nós vamos ler aqui agora, tá?
Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, tá? Oi! Estamos nos aproximando, estou ficando distante, estou ficando longe, longe. Né? Então, vou passar para o lado aqui, vou aumentar para me ficar mais bacana aqui, ok? Então, olha só, aqui atrás, a colaboração de vocês é isso aqui, olha, tá vendo, gente? O quadro comprado, tá? As canetas, mas eu vou comprar outras cores porque eu gosto de fazer rabisco e só tem azul e preto. Eu quero vermelho, quero ver se tem outras cores, tá? Então, quando você olha Saturno, né? E você olha aqui embaixo a Terra, você vê o tamanho da Terra e o tamanho de Saturno, né? E como ele está ligado, tá, ao eixo da Terra. Todos os astros que estão nesse intervalo aqui, ó, de Saturno para cá, tá? Todos, tá? Aqui, ó. Tudo isso aqui que você está vendo aqui agora, olha, que eu vou marcar aqui, ó. Ok? Tudo isso aqui, ó, que você está vendo, é a influência de Saturno sobre a Terra, a rotação da Terra. Tá? Sobre o eixo magnético, eletromagnético da Terra. Ok? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Todas as mudanças que aconteceram na Terra, dentro do campo eletromagnético da Terra, tudo que aconteceu em termos de catástrofe, foi em consequência dos movimentos dos astros. Por isso as mitologias vêm falando, e a gente estudou isso, mostrando que o Cronos, que é Saturno, que é o Jeová, que é o Yaldabaoth, tá? Que é o Cronos, e o Saturno Cronos era filho de Urano, e foi ele que foi e castrou Urano. Castrar quer dizer, tirou a luminosidade, a bainha de plasma que havia em torno de Saturno. Por isso Saturno deixou de brilhar. Perdeu o brilho. Saturno não, Urano. Tá? Por quê? Porque Saturno destruiu a bainha de plasma de Urano. Então Urano perdeu o brilho. Isso significa dizer o quê? Perdeu o brilho. Perdeu o esplendor. Né? Já que Urano era considerado o pai dos deuses, pessoal. Tá? O pai dos deuses. E ele era retratado como um velho de barba,
e tudo mais, tá? Que havia civilizado, que havia participado da civilização da humanidade, ok? Da humanidade. Portanto, a humanidade na Idade do Ouro, né, que é, segundo a teosofia, teve a era de ouro do planeta, que foi a época do Jardim do Éden. E que, portanto, Urano foi Urano foi aquele que civilizou, né, que ensinou, que fez tudo. Tá? Então, Urano é quem? É o El, Deus El, dos mesopotâmicos. E é o Anu, o An, dos sumérios. Isso é um entendimento que você vai ter que começar a entender, ok? Certo? Então você está vendo que é exatamente isso aqui. Eu vou diminuir agora para a gente poder dar uma lida aqui, né? No que diz o texto. Dispensado por astrofísicos modernos como um cenário impossível, essa configuração entre a Terra e sua estrela, tá? Sol primordial, é, no entanto, chamada de configuração polar. Não entendi, Robson. Porque, na verdade, a Terra não está ligada. A matrix da Terra é Saturno, Lua e Sol. Mas a Terra está aprisionada a Saturno. Mas a Terra não era dessa região. A Terra girava em torno, tá, de Urano. Mas em algum momento separaram Gaia, a Terra, de Urano. Tá? Então, você tem que transportar a mitologia para a realidade e dizer assim: alguma coisa aconteceu que alterou a rotação da Terra e trouxeram a Terra para cá. Porque o Sol, pessoal, que nós vemos hoje, que não tem esse tamanho que esses malucados falam por aí, tá? Ele é uma estrela como os outros astros eram. Desculpa dizer. Eles sempre foram conhecidos como estrelas errantes. Astros errantes. Tá? Daí é que vem a palavra astro, estrela de cinema, astro do cinema, né? Fulano quer ser um astro, fulano quer ser a estrela do tá entendendo? É exatamente isso, né? Então, quando alguém quer ser estrela demais, ele acaba o que fazendo? Apagando o brilho dos outros. Isso também é psicológico. Né? Ou então nós agimos como Saturno, fazendo o quê? Fazendo com que as pessoas vivam dentro da nossa matrix, que a gente cria dentro da casa, que a gente cria no trabalho, que a gente cria nos relacionamentos, nas amizades, etc. Por quê? Porque a gente acaba, como Saturno, manipulando as pessoas. É por isso que o Carl Jung, ele estudava a gnose, porque ele queria entender exatamente esse aspecto interior do ser humano. Como o ser humano também tem que se entender, se olhar. O que é que você é? Você é a lua que está absorvendo a energia dos outros?
Você é Saturno, que está prendendo os outros dentro da sua matrix. Você é o Sol, que está obscurecendo os outros. Entendeu? Isso é importante demais, pessoal. Isso é importante a gente entender. Né? Então, é diretamente oposto ao que observamos hoje no comportamento do Sol atual, que nasce e se põe de leste a oeste. Ainda assim, se tomamos os antigos, né, tomamos os antigos em sua palavra literal, uma configuração polar planetária com Saturno no topo do norte é o que eles realmente viram em sua perspectiva na Terra. Você sabe que existe uma estrela chamada Polaris, né? Ela fica acima do Polo Norte, bem no centro. E segundo alguns, tinham um monte no Polo Norte, que o Polo Norte é dividido em 4 partes. Tá? Não sei se vocês já viram isso, né? Mas deixa eu ver aqui, eu vou dar uma apagadinha aqui, né? Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui antes da gente encerrar o vídeo, antes da gente encerrar essa série, tá? Porque vai vir muita coisa boa aí, tá? Então, quando nós estamos falando do Polo Norte, né? Vamos lá falar do Polo Norte. Eu vou ver aqui, ó, tá? Polo Norte, né? Eu não sei se vocês viram um filme chamado Torre Negra. Se não viram, assistam. Muito interessante. Por quê? Porque tá? Um lugar onde é dividido em 4 partes, tá? E o Polo Norte, ele tem essa divisão, tá? Por quê? Porque tem 4 rios aqui, ó, que separam, tá? Eu vou, tá? Certo? Então, e bem aqui, segundo alguns diziam, existia um ponto magnético, tá? Ao redor do Polo Norte, que estava ligado a uma estrela chamada Polaris. Ok? Esse monte aqui seria um campo magnético. E quando você assiste o filme A Torre Negra, tá? Você vai perceber que o homem vai desenhar exatamente essa divisória aqui, tá? Vai dividir essa divisória e vai dizer exatamente que a intenção do cara que era mau é destruir essa torre aqui. E ele dizia que o nosso reino fazia parte de uma dessas, né? Tem aqui 1, 2, 3, 4 partes, tá? Então ele dizia que nosso reino ficava em alguma dessas partes aqui.
mas que existiam outros, né? E que a intenção do cara mal do filme era destruir essa torre. Por quê? Porque destruindo essa torre ele desequilibraria toda a realidade. A questão é a Polaris que está aqui ou nós estamos, na verdade, ligados ao Saturno? Tá? Ok? O que está controlando? Né? E isso nós estamos falando do Polo Norte. Porque segundo a cosmologia que a gente tem hoje, tá? O Polo Sul está numa outra polaridade, né? Estou mostrando isso aqui para vocês. Vou diminuir aqui, eu vou assumir aqui, já, quer ver? Ó. Não, mas eu vou ficar de mais pequeno, né? O importante que eu diminua para que ele cresça, né? Eu vou ficar pequeno agora aqui, no cantinho. Então ele diz aqui, isso aqui, ó. Assim, se tornamos os antigos na perspectiva da Terra, né? Com Saturno no topo. Como assim? Com base nessa perspectiva antiga, podemos teorizar que a Terra girou em seu eixo abaixo de uma estrela que parece ter exibido todas as características de uma estrela não marrom. Tanto que essa estrela não marrom quanto a Terra giravam em um uníssono em seu eixo, enquanto vagavam pelo espaço, presos juntos, produzindo assim a ilusão da superfície da Terra, de que a estrela anã marrom nunca deixaria a sua posição no norte celestial da Terra. Então você vê que o que? A Terra girava juntamente com o giro de Saturno. Tá? Então Saturno girava e a Terra girava uniformemente com ele. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Tá? Então, governada, né, por essa configuração polar, essa aqui, ó. Essa configuração polar aqui, tá? Governada por essa configuração polar, a Terra teria sido envolvida na bainha de plasma dessa estrela anã marrom, uma bolha gigante de plasma que é equivalente à atual heliosfera do nosso Sol. Tá? Acredita-se atualmente que a heliosfera do Sol sirva como uma bolha protetora ao redor do sistema solar atual, protegendo-o dos chamados ventos solares intergalácticos. Nota, aqui o escritor, os cientistas convencionais modernos geralmente não reconhecem a conexão entre a heliosfera conhecida do Sol e o papel desempenhado do plasma elétrico no espaço. Este é um universo elétrico, tá? É o conceito. Então, olha só aqui, ó. Né? Então, bem aqui está aqui, ó. Então, o vento que sopra, há uma proteção aqui, né? Uma certa bainha de plasma, né? Na figura, né? Impressão artística de como a ciência moderna vê a heliosfera solar com uma bolha protetora. A espuma rosada à esquerda do sistema solar é representar a criação de bolha magnética como a heliosfera através do espaço. Tá? O crédito é da NASA, porque essa figura aqui foi a NASA que produziu. E a gente tem sempre que ter um pé atrás do que a NASA produz, né?
Com a Terra anteriormente sendo envolvida na bainha de plasma da estrela anã marrom de Saturno, toda a energia e luz irradiada sendo emitida pela anã marrom teriam sido refletidas uniformemente de volta da bainha de plasma para a Terra. Isso teria efetivamente bloqueado todas as outras luzes que chegavam de outras estrelas, produzindo uma névoa celestial roxa devido às frequências de rotação produzidas por uma estrela anã marrom. Daí a coloração roxa do que é chamado de amanhecer púrpura no passado antigo do homem. Ok? Então você imagina aqui que a Terra, tá? Ela girava em torno do quê? Ela estava girando em torno desta estrela anã marrom, não é anã, não é anã, não. Anã eu estou ficando maluco. Anã marrom, tá? Que era exatamente Saturno, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você pega um telescópio, que binóculo também, binóculo você não vê nada, um telescópio bom, né? E aponta na direção desses planetas, você não vê o planeta como ele é desenhado pela NASA. O que você vê são vibrações e frequência. Tá? É como se a gente estivesse olhando o brilho de uma luz dentro de uma água. Tá? Daí porque tem muita gente que defende a ideia de que acima do domo tem um bocado de água, a água mesmo, literal. Tá? E que o que a gente vê é que essas luzes são, na verdade, o que há, né, pessoal, não é água. Na verdade, o que existe é luz, som e movimento. Então, o som faz a vibração desses plasmas que nós chamamos de estrelas e que depois se transformaram em planetas e etc. Tá? Então, é isso que acontece. Tá? O movimento do éter, o som produzido no universo, faz com que a frequência de cada suposto planeta, no sentido, tá? Se você olhar, você verá que você não vai ver Saturno tal qual o pessoal desenha e tal, não. Você tem um vislumbre do que, como ele é. Tá? Mas não do jeito que nós supostamente imaginamos, ok? Então, eu acho, inclusive, que nós precisamos ter bastante cuidado nisso, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo um período em que, mais uma vez, a Terra vai passar por um processo de mudança. Tá? Que não está sendo contado para a gente e estão distraindo a gente com aí um monte de guerra e um monte de bobagem. Porque para a gente não ver o tempo, o que está ocorrendo. Mas o eixo da Terra está mudando. Tá? Em consequência exatamente dessa ligação dentro da Matrix. Tá? Então, o que o Saturno faz é como se ele pegasse, né, deixa eu tentar mostrar isso para vocês aqui. É como se ele pegasse aqui, pessoal, e ele difundisse, né, uma espécie de sinal
tá? Que vai criando, tá? A realidade da Terra, tá? Então, o Saturno aqui, ele está, né, controlando o movimento da Terra, enquanto alguns pensam que é a Polaris, o que a gente vê é que o Saturno está controlando, tá, a nossa querida Terra, controlando a Matrix. Por isso que a Terra ela é colocada dentro do cubo. Né? Eu já mostrei isso para vocês, né? Que até a geometria sagrada vai mostrando que a Terra está presa dentro de um cubo. Portanto, a Matrix é bem elaborado. O Demiurgo fez isso muito bem pensado, né? Então, pronto. Deixa eu ver aqui agora. Né? Aqui, baixar aqui um pouquinho. Então, é engraçado, olha aqui, ó. É muito bom a gente estudar, pessoal, porque você veja, o Saturno está bem aqui, ó. Olha o Saturno aqui, ó. Tá? Aqui está o que? Marte, bem aqui. Vou dar um pingo nele aqui, ó. Marte. E bem aqui está a Terra, ó. A Terra está aqui e Marte está aqui, ó. Tá? Marte está aqui, ó. Aqui, ó. Bem aí, ó. Ok? Você está vendo? Vocês já viram que como é que é aqui a Matrix, né? Então, olha só. Na figura acima, você pode ver Marte foi incluído. Isso ocorre porque sua presença dentro do sistema de Saturno é vital para a compreensão de como essa configuração polar saturnina seria vista da Terra, como um ponto em uma silhueta, né? Certo? Contra o disco maior de Saturno. Tá? Ok? Marte acabaria por fornecer a pupila para o olho que tudo vê, que olharia para a Terra. Então, portanto, o olho que tudo vê é Saturno. Tá? Por isso que o Saturno é o Demiurgo. Tá? Porque ele está de lá controlando a Terra aqui, pessoal. Essa figura aqui. Tá? Então nós estamos presos nessa armadilha, nessa configuração produzida por um ser. Tá? E esses seres estão nos chamados campos extrafísicos destes planetas ou estrelas. Tá? Esses pseudodeuses, que não são deuses de verdade. Eles não são os deuses cósmicos que nós falamos agora há pouco. Entenderam? Então, isto é fundamental. Vamos voltar aqui, eu vou encerrar, que eu acho que o vídeo já está muito grande. Tá? E tem gente me dizendo que os meus vídeos estão ficando muito grandes, certo? Esse período púrpura do amanhecer teria produzido um ambiente crepúsculo perpétuo, né, com temperaturas globais uniformes, praticamente sem vento e com total incapacidade de calcular o tempo. Todos os continentes, incluindo a Antártica, teria apolado o crescimento contínuo da vegetação avermelhada, fantasticamente alongada
espalhada em uma abundância tropical, adaptada por sua coloração vermelha para absorver a energia irradiada de Saturno ao invés de sua luz. A vegetação da Terra teria desfrutado de uma ausência completa de estações, e isso teria contribuído para uma atmosfera densamente rica, capaz de suportar o voo de insetos gigantes que sabemos que existiram. Da órbita, a Terra teria sido projetada uma tonalidade púrpura escura e seus níveis de oceano teriam sido significativamente mais baixos, levando as versões maiores dos continentes existentes, bem como a existência de continentes agora perdidos e submersos. Tá? Então, portanto, olha só aqui, né? Presta atenção aqui, ó. Eu vou diminuir aqui, tá? Para a gente olhar aqui, ok? Olha só. Tá? Olha aqui, ó. A configuração polar, aqui, ó. Ok? Aquela foi o que a gente viu, tá? Então, Saturno aqui, olha aqui, tá? Aqui está Marte e aqui está a Terra, ó. Ok? Então, aqui, o que é que está aqui? A Terra, olha a nossa terrinha aqui, e aqui está o quê? Saturno, ok? Tá? Então, imagem 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então, você está vendo aí que não se trata apenas, né, pessoal, de mitologia. Se trata, de fato, de conhecer que esses seres, eles produziram, criaram uma realidade e eles acabam manipulando a realidade. Por exemplo, agora, a configuração do espaço que nós temos, tá? Certo? Vai ser de novo modificada. Tá? Por quê? Porque a Terra está presa entre Saturno, a Lua, tá? E o Sol. Tá? Marte também aqui fazendo um Hzinho, mas veja, nós temos um trio, tá? Então nós temos um trio aqui, ó, que está configurando a Terra aqui, ó, tá? Então nós temos um triângulo e o olho que tudo vê do Yaldabaoth lá em cima, né, no controle. Então, portanto, meus amigos, há muito conteúdo sobre o cubo negro, sobre Saturno, sobre que vão além apenas da mitologia, da metafísica, que envolvem aspectos concretos, pessoal, da nossa vida, da interferência desses seres que estão por detrás desses astros, interferindo na nossa realidade. Esses seres que você pode chamar de extraterrestre ou alien, estão ali. Tá? E se a gente não tiver coragem de abrir os olhos, nós vamos ser enganados sempre, tá? Então, um forte abraço, e se der tudo certo, a gente vai começar uma série nova, mas caso eu veja a necessidade, a gente pode prolongar um pouco mais
o tema Saturno, tá certo? A outra coisa que você vai ver é que eu vou acrescentar ao nome ugnóstico uma expressãozinha à frente, ok? Vocês vão saber o que é, tá? Eu recebi autorização para colocar essa expressão e eu vou colocar, correto? Forte abraço e até o próximo vídeo.